Constituição Federal. Seção 5. Dos impostos dos municípios. Artigo 156. Compete aos municípios instituir impostos sobre: Inciso 1. Propriedade predial e territorial urbana. Inciso 2. Transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Inciso 3. Serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, inciso 2, definidos em lei complementar. Inciso 4. Revogado. Parágrafo 1º. Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2, o imposto previsto no inciso 1 poderá: Inciso 1. Ser progressivo em razão do valor do imóvel. Inciso 2. Ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. Inciso 3. Ter sua base de cálculo atualizada pelo Poder Executivo, conforme critérios estabelecidos em lei municipal. Parágrafo 1º-A. O imposto previsto no inciso 1 do caput deste artigo não incide sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade de que trata a linha B do inciso 6 do caput do artigo 150 desta Constituição sejam apenas locatárias do bem imóvel. Parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2. Inciso 1. Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Inciso 2. Compete ao município da situação do bem. Parágrafo 3º. Em relação ao imposto previsto no inciso 3 do caput deste artigo, cabe à lei complementar. Inciso 1. Fixar as suas alíquotas máximas e mínimas. Inciso 2. Excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior. Inciso 3. Regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Parágrafo 4º. Revogado. Seção 5A. Do imposto de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e municípios. Artigo 156. A lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e municípios. Parágrafo 1º. O imposto previsto no caput será informado pelo princípio da neutralidade e atenderá ao seguinte. Inciso 1. Incidirá sobre operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviços. Inciso 2. Incidirá também sobre a importação de bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou de serviços realizada por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja sujeito passivo habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade. Inciso 3. Não incidirá sobre as exportações, assegurados ao exportador a manutenção e o aproveitamento dos créditos relativos às operações nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direitos, ou serviço, observado o disposto no parágrafo 5º, inciso 3. Inciso 4. Terá legislação única e uniforme em todo o território nacional, ressalvado o disposto no inciso 5. Inciso 5. Cada ente federativo fixará sua alíquota própria por lei específica. Inciso 6. A alíquota fixada pelo ente federativo na forma do inciso 5 será a mesma para todas as operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviços, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Constituição. Inciso 7. Será cobrado pelo somatório das alíquotas do Estado e do município de destino da operação. Inciso 8. Será não cumulativo, compensando-se o imposto devido pelo contribuinte com o montante cobrado sobre todas as operações nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direito, ou de serviço, excetuadas exclusivamente as consideradas de uso ou consumo pessoal especificadas em lei complementar e as hipóteses previstas nesta Constituição. Inciso 9. Não integrará sua própria base de cálculo nem a dos tributos previstos nos artigos 153, inciso 8, e 195, inciso 1, a linha B, incisos 4 e 5, e da contribuição para o Programa de Integração Social de que trata o artigo 239.
Inciso 10 não será objeto de concessão de incentivos e benefícios financeiros ou fiscais relativos ao imposto ou de regimes específicos, diferenciados ou favorecidos de tributação, excetuadas as hipóteses previstas nesta Constituição. Inciso 11. Não incidirá nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Inciso 12. Resolução do Senado Federal fixará a alíquota de referência do imposto para cada esfera federativa, nos termos de lei complementar, que será aplicada se outra não houver sido estabelecida pelo próprio ente federativo. Inciso 13. Sempre que possível, terá seu valor informado, de forma específica, no respectivo documento fiscal. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no parágrafo 1º, inciso 5, o Distrito Federal exercerá as competências estadual e municipal na fixação de suas alíquotas. Parágrafo 3º. Lei complementar poderá definir como sujeito passivo do imposto a pessoa que concorrer para a realização, a execução ou o pagamento da operação, ainda que residente ou domiciliada no exterior. Parágrafo 4º. Para fins de distribuição do produto da arrecadação do imposto, o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. Inciso 1. Reterá montante equivalente ao saldo acumulado de créditos do imposto não compensados pelos contribuintes e não ressarcidos ao final de cada período de apuração e aos valores decorrentes do cumprimento do parágrafo 5º, inciso 8. Inciso 2. Distribuirá o produto da arrecadação do imposto, deduzida a retenção de que trata o inciso 1 deste parágrafo, ao ente federativo de destino das operações que não tenham gerado creditamento. Parágrafo 5º. Lei complementar disporá sobre: Inciso 1. As regras para a distribuição do produto da arrecadação do imposto, disciplinando, entre outros aspectos. Alínea A. A sua forma de cálculo. Alínea B. O tratamento em relação às operações em que o imposto não seja recolhido tempestivamente. Alínea C. As regras de distribuição aplicáveis aos regimes favorecidos, específicos e diferenciados de tributação previstos nesta Constituição. Inciso 2. O regime de compensação, podendo estabelecer hipóteses em que o aproveitamento do crédito ficará condicionado à verificação do efetivo recolhimento do imposto incidente sobre a operação com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviços, desde que: Alínea A. O adquirente possa efetuar o recolhimento do imposto incidente nas suas aquisições de bens ou serviços, ou Alínea B. O recolhimento do imposto ocorra na liquidação financeira da operação. Inciso 3. A forma e o prazo para ressarcimento de créditos acumulados pelo contribuinte. Inciso 4. Os critérios para definição do destino da operação, que poderá ser, inclusive, o local da entrega, da disponibilização ou da localização do bem, o da prestação ou da disponibilização do serviço ou do domicílio ou da localização do adquirente ou destinatário do bem ou serviço, admitidas diferenciações em razão das características da operação. Inciso 5. A forma de desoneração da aquisição de bens de capital pelos contribuintes, que poderá ser implementada por meio de: Alínea A. Crédito integral e imediato do imposto. Alínea B. Diferimento. Alínea C. Redução em 100% das alíquotas do imposto. Inciso 6. As hipóteses de diferimento e desoneração do imposto aplicáveis aos regimes aduaneiros especiais e às zonas de processamento de exportação. Inciso 7. O processo administrativo fiscal do imposto. Inciso 8. As hipóteses de devolução do imposto a pessoas físicas, inclusive os limites e os beneficiários, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda. Inciso 9. Os critérios para as obrigações tributárias acessórias, visando a sua simplificação. Parágrafo 6º. Lei complementar disporá sobre regimes específicos de tributação para: Inciso 1. Combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que: Alínea A. Serão as alíquotas uniformes em todo o território nacional, específicas por unidade de medida e diferenciadas por produto, admitida a não aplicação do disposto no parágrafo 1º, incisos 5 a 7. Alínea B. Será vedada a apropriação de créditos em relação às aquisições dos produtos de que trata este inciso 500 destinados à distribuição, comercialização ou revenda. Alínea C. Será concedido crédito nas aquisições dos produtos de que trata este inciso por sujeito passivo do imposto, observado o disposto na alínea B e no parágrafo 1º, inciso 8. Inciso 2. Serviços financeiros,
operações com bens imóveis, planos de assistência à saúde e concursos de prognósticos, podendo prever. A linha A. Alterações nas alíquotas, nas regras de creditamento e na base de cálculo, admitida, em relação aos adquirentes dos bens e serviços de que trata este inciso, a não aplicação do disposto no parágrafo 1º, inciso 8. A linha B. Hipóteses em que o imposto incidirá sobre a receita ou o faturamento, com alíquota uniforme em todo o território nacional, admitida a não aplicação do disposto no parágrafo 1º, incisos 5 a 7, e, em relação aos adquirentes dos bens e serviços de que trata este inciso, também do disposto no parágrafo 1º, inciso 8. Inciso 3. Sociedades cooperativas, que será optativo, com vistas a assegurar sua competitividade, observados os princípios da livre concorrência e da isonomia tributária, definindo, inclusive. A linha A. As hipóteses em que o imposto não incidirá sobre as operações realizadas entre a sociedade cooperativa e seus associados, entre estes e aquela e pelas sociedades cooperativas entre si quando associadas para a consecução dos objetivos sociais. A linha B. O regime de aproveitamento do crédito das etapas anteriores. Inciso 4. Serviços de hotelaria, parques de diversão e parques temáticos, agências de viagens e de turismo, bares e restaurantes, atividade esportiva desenvolvida por Sociedade Anônima do Futebol e Aviação Regional, podendo prever hipóteses de alterações nas alíquotas, nas bases de cálculo e nas regras de creditamento, admitida a não aplicação do disposto no parágrafo 1º, incisos 5 a 8. Inciso 5. Operações alcançadas por tratado ou convenção internacional, inclusive referentes a missões diplomáticas, repartições consulares, representações de organismos internacionais e respectivos funcionários acreditados. Inciso 6. Serviços de transporte coletivo de passageiros rodoviário intermunicipal e interestadual, ferroviário e hidroviário, podendo prever hipóteses de alterações nas alíquotas e nas regras de creditamento, admitida a não aplicação do disposto no parágrafo 1º, incisos 5 a 8. Parágrafo 7º. A isenção e a imunidade. Inciso 1. Não implicarão crédito para compensação com o montante devido nas operações seguintes. Inciso 2. Acarretarão a anulação do crédito relativo às operações anteriores, salvo, na hipótese da imunidade, inclusive em relação ao inciso 11 do parágrafo 1º, quando determinado em contrário em lei complementar. Parágrafo 8º. Para fins do disposto neste artigo, a lei complementar de que trata o caput poderá estabelecer o conceito de operações com serviços, seu conteúdo e alcance, admitida essa definição para qualquer operação que não seja classificada como operação com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos. Parágrafo 9º. Qualquer alteração na legislação federal que reduza ou eleve a arrecadação do imposto. Inciso 1. Deverá ser compensada pela elevação ou redução, pelo Senado Federal, das alíquotas de referência de que trata o parágrafo 1º, inciso 12, de mil ou a preservar a arrecadação das esferas federativas, nos termos de lei complementar. Inciso 2. Somente entrará em vigor com o início da produção de efeitos do ajuste das alíquotas de referência de que trata o inciso 1 deste parágrafo. Parágrafo 10. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão optar por vincular suas alíquotas à alíquota de referência de que trata o parágrafo 1º, inciso 12. Parágrafo 11. Projeto de lei complementar em tramitação no Congresso Nacional que reduza ou aumente a arrecadação do imposto somente será apreciado se acompanhado de estimativa de impacto no valor das alíquotas de referência de que trata o parágrafo 1º, inciso 12. Parágrafo 12. A devolução de que trata o parágrafo 5º, inciso 8, não será considerada nas bases de cálculo de que tratam os artigos 29-A, 198, parágrafo 2º, 204, parágrafo único, 212, 212-A, inciso 2, e 216, parágrafo 6º, não se aplicando a ela, ainda, o disposto no artigo 158, inciso 4, a linha B. Parágrafo 13. A devolução de que trata o parágrafo 5º, inciso 8, será obrigatória nas operações de fornecimento de energia elétrica e de gás liquefeito de petróleo ao consumidor de baixa renda, podendo a lei complementar determinar que seja calculada e concedida no momento da cobrança da operação. Artigo 156-B. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão de forma integrada, exclusivamente por meio do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, nos termos e limites estabelecidos nesta Constituição e em lei complementar, as seguintes competências administrativas relativas ao imposto de que trata o artigo 156-A. Inciso 1.
Editar regulamento único e uniformizar a interpretação e a aplicação da legislação do imposto. Inciso 2. Arrecadar o imposto, efetuar as compensações e distribuir o produto da arrecadação entre Estados, Distrito Federal e municípios. Inciso 3. Decidir o contencioso administrativo. Parágrafo 1º. O Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, entidade pública sob regime especial, terá independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Parágrafo 2º. Na forma da Lei Complementar. Inciso 1. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios serão representados, de forma paritária, na instância máxima de deliberação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. Inciso 2. Será assegurada a alternância na presidência do Comitê Gestor entre o conjunto dos Estados e o Distrito Federal e o conjunto dos municípios e o Distrito Federal. Inciso 3. O Comitê Gestor será financiado por percentual do produto da arrecadação do imposto destinado a cada ente federativo. Inciso 4. O controle externo do Comitê Gestor será exercido pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Inciso 5. A fiscalização, o lançamento, a cobrança, a representação administrativa e a representação judicial relativos ao imposto serão realizados, no âmbito de suas respectivas competências, pelas administrações tributárias e procuradorias dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que poderão definir hipóteses de delegação ou de compartilhamento de competências, cabendo ao Comitê Gestor a coordenação dessas atividades administrativas com vistas à integração entre os entes federativos. Inciso 6. As competências exclusivas das carreiras da administração tributária e das procuradorias dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios serão exercidas, no Comitê Gestor e na representação deste, por servidores das referidas carreiras. Inciso 7. Serão estabelecidas a estrutura e a gestão do Comitê Gestor, cabendo ao regimento interno dispor sobre sua organização e funcionamento. Parágrafo 3º. A participação dos entes federativos na instância máxima de deliberação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços observará a seguinte composição. Inciso 1. 27 membros, representando cada Estado e o Distrito Federal. Inciso 2. 27 membros, representando o conjunto dos municípios e do Distrito Federal, que serão eleitos nos seguintes termos. Alínea A. 14 representantes, com base nos votos de cada município, com valor igual para todos, e alínea B 13 representantes, com base nos votos de cada município ponderados pelas respectivas populações. Parágrafo 4º. As deliberações no âmbito do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços serão consideradas aprovadas se obtiverem, cumulativamente, os votos. Inciso 1. Em relação ao conjunto dos Estados e do Distrito Federal. Alínea A. Da maioria absoluta de seus representantes, e a linha B de representantes dos Estados e do Distrito Federal que correspondam a mais de 50% da população do país, e inciso 2. Em relação ao conjunto dos municípios e do Distrito Federal, da maioria absoluta de seus representantes. Parágrafo 5º. O presidente do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços deverá ter notórios conhecimentos de administração tributária. Parágrafo 6º. O Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, a Administração Tributária da União e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional compartilharão informações fiscais relacionadas aos tributos previstos nos artigos 156-A e 195, inciso 5, e atuarão com vistas a harmonizar normas, interpretações, obrigações acessórias e procedimentos a eles relativos. Parágrafo 7º. O Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços e a Administração Tributária da União poderão implementar soluções integradas para a administração e cobrança dos tributos previstos nos artigos 156-A e 195, inciso 5. Parágrafo 8º. Lei complementar poderá prever a integração do contencioso administrativo relativo aos tributos previstos nos artigos 156-A e 195, inciso 5. Seção 6. Da repartição das receitas tributárias. Artigo 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal. Inciso 1. O produto da arrecadação do Imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Inciso 2.
20% do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo artigo 154, inciso 1. Artigo 158. Pertencem aos municípios. Inciso 1. O produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Inciso 2. 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3. Inciso 3. 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios, em relação a veículos aquáticos e aéreos, cujos proprietários sejam domiciliados em seus territórios. Inciso 4. 25%. Alínea A. Do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Alínea B do produto da arrecadação do imposto previsto no artigo 156A distribuída aos Estados. Parágrafo 1º. As parcelas de receita pertencentes aos municípios mencionadas no inciso 4, alínea A, serão creditadas conforme os seguintes critérios. Inciso 1. 65%, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios. Inciso 2. Até 35%, de acordo com o que dispuser lei estadual, observada, obrigatoriamente, a distribuição de, no mínimo, 10 pontos percentuais com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos. Parágrafo 2º. As parcelas de receita pertencentes aos municípios mencionadas no inciso 4, alínea B, serão creditadas conforme os seguintes critérios. Inciso 1. 80% na proporção da população. Inciso 2. 10% com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos, de acordo com o que dispuser lei estadual. Inciso 3. 5% com base em indicadores de preservação ambiental, de acordo com o que dispuser lei estadual. Inciso 4. 5% em montantes iguais para todos os municípios do Estado. Artigo 159. A União entregará. Inciso 1. Do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados e do imposto previsto no artigo 153, inciso 8, 50%, da seguinte forma. Alínea A. 21,5% ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. Alínea B. 22,5% ao Fundo de Participação dos Municípios. Alínea C. 3%, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região, na forma que a lei estabelecer. Alínea D. 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano. Alínea E. 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de julho de cada ano. Alínea F. 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de setembro de cada ano. Inciso 2. Do produto da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados e do imposto previsto no artigo 153, inciso 8, 10% aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados. Inciso 3. Do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista no artigo 177, parágrafo 4º, 29% para os Estados e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observadas as destinações a que se referem as alíneas C e D do inciso 2 do referido parágrafo. Parágrafo 1º. Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no inciso 1, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, nos termos do disposto nos artigos 157, inciso 1, e 158, inciso 1.
Parágrafo 2º. A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a 20% do montante a que se refere o inciso 2, devendo o eventual excedente ser distribuído entre os demais participantes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha nele estabelecido. Parágrafo 3º. Os estados entregarão aos respectivos municípios 25% dos recursos que receberem nos termos do inciso 2 do caput deste artigo, observados os critérios estabelecidos no artigo 158. Parágrafo 1º, para a parcela relativa ao imposto sobre produtos industrializados, e no artigo 158, parágrafo 2º, para a parcela relativa ao imposto previsto no artigo 153, inciso 8. Parágrafo 4º. Do montante de recursos de que trata o inciso 3 que cabe a cada estado, 25% serão destinados aos seus municípios, na forma da lei a que se refere o mencionado inciso. Artigo 159-A. Fica instituído o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais e sociais, nos termos do artigo 3º, inciso 3, mediante a entrega de recursos da União aos Estados e ao Distrito Federal para: Inciso 1. Realização de estudos, projetos e obras de infraestrutura. Inciso 2. Fomento a atividades produtivas com elevado potencial de geração de emprego e renda, incluindo a concessão de subvenções econômicas e financeiras. Inciso 3. Promoção de ações com vistas ao desenvolvimento científico e tecnológico e à inovação. Parágrafo 1º. É vedada a retenção ou qualquer restrição ao recebimento dos recursos de que trata o caput. Parágrafo 2º. Na aplicação dos recursos de que trata o caput, os Estados e o Distrito Federal priorizarão projetos que prevejam ações de sustentabilidade ambiental e redução das emissões de carbono. Parágrafo 3º. Observado o disposto neste artigo, caberá aos Estados e ao Distrito Federal a decisão quanto à aplicação dos recursos de que trata o caput. Parágrafo 4º. Os recursos de que trata o caput serão entregues aos Estados e ao Distrito Federal de acordo com coeficientes individuais de participação, calculados com base nos seguintes indicadores e com os seguintes pesos. Inciso 1. População do Estado ou do Distrito Federal, com peso de 30%. Inciso 2. Coeficiente individual de participação do Estado ou do Distrito Federal nos recursos de que trata o artigo 159, inciso 1, alínea A, da Constituição Federal, com peso de 70%. Parágrafo 5º. O Tribunal de Contas da União será o órgão responsável por regulamentar e calcular os coeficientes individuais de participação de que trata o parágrafo 4º. Artigo 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. Parágrafo 1º. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de condicionarem a entrega de recursos. Inciso 1. Ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias. Inciso 2. Ao cumprimento do disposto no artigo 198, parágrafo 2º, incisos 2 e 3. Parágrafo 2º. Os contratos, os acordos, os ajustes, os convênios, os parcelamentos ou as renegociações de débitos de qualquer espécie, inclusive tributários, firmados pela União com os entes federativos conterão cláusulas para autorizar a dedução dos valores devidos dos montantes a serem repassados relacionados às respectivas cotas nos fundos de participação ou aos precatórios federais. Artigo 161. Cabe à lei complementar. Inciso 1. Definir valor adicionado para fins do disposto no artigo 158, parágrafo 1º, inciso 1. Inciso 2. Estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o artigo 159, especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso 1, objetivando promover o equilíbrio socioeconômico entre estados e entre municípios. Inciso 3. Dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do cálculo das cotas e da liberação das participações previstas nos artigos 157, 158 e 159. Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das cotas referentes aos fundos de participação a que alude o inciso 2. Artigo 162. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios divulgarão, até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio.
Parágrafo único. Os dados divulgados pela União serão discriminados por Estado e por município, os dos Estados, por município. Se este conteúdo foi útil para seus estudos, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Deixe nos comentários a lei que gostaria de ver no nosso canal. Até a próxima leitura.